Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais uma aula da história de José. Gente, quanta coisa maravilhosa nós estamos aprendendo aí com essas lições da história de José. Eu estou fascinada, eu estou aprendendo muito. E você? Espero que você também esteja aprendendo muito. A lição de hoje nós vamos estar aprendendo aí, né? Vamos estar com o título Interpretando Sonhos na Prisão. Você lembra que na aula passada José estava preso, não lembra? Então, hoje vamos estar dando continuação a essa história, que está a leitura bíblica lá no livro de Gênesis, capítulo 40. Já estamos no capítulo 40, onde nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 23, que vai estar na narrativa da história de hoje. Qual que é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é que o aluno entenda que é bom servir a um Deus que aprimora nosso caráter. É bom servir a um Deus que tudo que faz coopera para o nosso bem, né? O objetivo central, Deus aprimora o nosso caráter, né? Deus nos transforma a cada situação que nós vivemos, é para que nós tenhamos nosso caráter transformado e melhorado, ok? Então, professor, a nossa lição de hoje, né, ela vai estar nos mostrando que quando o assunto era sonhos, José voltava, né, a atenção de todos para Deus, né? José começou a entender, então, que os sonhos que ele tinha não era para ele mesmo, não era para ele se engrandecer, mas era para voltar para Deus aí, a atenção. Então, na lição de hoje, nós vamos ver que José, né, mesmo sendo jogado ali no cárcere, mesmo sendo acusado injustamente, mesmo sendo preso, ele permaneceu fiel e Deus tinha um propósito dele estar preso. Nós vamos ver que o caráter de José foi forjado ali, foi transformado e ele permaneceu fiel e Deus usou ele mesmo ali naquele cárcere, né? Mesmo na prisão, Deus usou aquela situação ruim para abençoá-lo. Tudo que José fazia, tudo que ele colocava a mão era abençoado, assim nos diz a Bíblia. E ali nós vamos ver quando ele estava preso. Nós sabemos que ele foi preso injustamente por causa de uma mentira, né? Ele foi parar na prisão. Ele ainda mesmo, é claro que ele deve ter ficado triste, é claro que ele deve ter ficado, né, contrariado, mas ainda assim ele foi fiel a Deus. E ele então foi ali e ali também ele deu o seu melhor. E nós vamos ver, nós vimos na aula passada que por isso, né, o carcereiro ali, né, colocou ele ali no cargo de confiança, ele passou a cuidar daquele cárcere ali. Mesmo ali no cárcere, ele teve uma posição de destaque, né? E às vezes nós como líderes, às vezes nós como professores, às vezes nós como quando tem um chamado, às vezes nós não entendemos as dificuldades que nós passamos, às vezes não entendemos, né, as afrontas, as acusações, mas em tudo Deus tem um propósito. Nós precisamos permanecer fiel, confiando que em tudo Deus é soberano e Ele tem um propósito em todas as coisas, né? E nós devemos, então, em todo o tempo, entender que tudo que acontece é para o nosso bem, para que o nosso caráter seja forjado, para que seja transformado e para que nós possamos ser usados para a glória de Deus, ok? Então, vamos então para a nossa lição de hoje. Antes, porém, vamos aprender o versículo de hoje, a memoriação, que está no livro de Gênesis, capítulo 40, no verso 8, que diz assim, ó, Gênesis 40, 8. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. É Deus quem dá a capacidade para a gente de explicar os sonhos. Gênesis 48. Aqui é bom ressaltar para as crianças que às vezes nós temos sonhos que são revelação de Deus. Nem todo sonho é revelação e nem todo sonho também é um sonho qualquer. Tem sonhos que são diferentes, tem sonhos que são sonhos aleatórios, mas tem sonhos que é Deus nos revelando algo. E tem pessoas que têm o dom de interpretar esses sonhos, tem pessoas que têm o dom de interpretação, que foi o caso de José, né? O que nós temos que entender é que é Deus que dá a explicação dos sonhos. Não é eu que interpreto de mim mesmo, não foi José que vai interpretar esses sonhos dele mesmo, mas é Deus que dá a interpretação, ok? Então você vai falar isso para as crianças, que às vezes tem sonhos que são sonhos proféticos, são sonhos de revelação, mas é Deus que vai revelar, que vai dar o entendimento desses sonhos, ok? Você pode começar a aula de hoje perguntando para as crianças e é o que eu vou fazer. E aí, crianças, vocês lembram o que nós aprendemos na aula passada? Vocês lembram como terminou a história? É importante você deixar os seus alunos responder. E as crianças vão então estar recapitulando a aula passada. E nós vamos ver que eles vão estar reforçando aí, né, o ensino também do que eles aprenderam. Então você vai estar aí dando
espaço para que os seus alunos possam, então, estar falando sobre alguns pontos importantes que eles lembram da aula passada. Então, eles vão estar falando aí, né, que José era um rapaz jovem, bonito, formoso, de boa aparência, né? Nós vimos ali que José era um rapaz próspero, que tudo que ele fazia, Deus prosperava, porém que na lição passada nós vimos que a esposa de Potifar, né, tentou assediar José e ele foi parar na prisão. Outro ponto importante que nós vamos lembrar é que José, mesmo estando na prisão, ele foi fiel a Deus e ele então foi abençoado ali na prisão também, né? Então ele passou ali a cuidar, né, da cela ali, a cuidar dos presos. Ele teve o cargo ali de cuidar, né? Então aqui ele passou a cuidar dos outros presos. Mas, tia Kelly, por que Deus permitiu José parar na prisão? Tia Kelly, por que José, mesmo sendo fiel, teve que passar por tantas coisas difíceis? Por que José, mesmo sendo fiel, ele passou por um assédio? Por que mentiram contra ele? Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Às vezes você pode questionar, mas eu sou fiel a Deus, eu faço as coisas que agradam a Deus e ainda assim coisas me acontecem. Deus tem um propósito e Ele quer nos usar onde quer que nós estamos. Às vezes Deus quer nos usar em um lugar ou em outro. E para isso, para Deus nos usar lá, a gente vai ter que passar por momentos difíceis. Mas em todo o tempo, entenda que Deus tem o controle e que Ele é soberano. Aqui nós vamos ver que José, então, né, quando ele estava ali no cárcere, algo aconteceu. Deus permitiu que ele fosse ali para a prisão, porque ele deveria, né, fazer algo ali que fosse glorificar o nome de Deus. Deus iria ser glorificado ali na prisão, através da vida de José. Então, às vezes nós ficamos assim, né, impacientes, quando Deus age de maneira que nós não entendemos. Mas nós devemos aprender a confiar, a esperar no Senhor. A Bíblia diz lá em Salmos, esperei com paciência no Senhor. Por mais difícil que seja a situação, espere com paciência no Senhor, ok? Os seus olhos estão atentos e Ele vai nos abençoar. Certo dia, o rei do Egito, né, agora nós vamos começar com a aula de hoje, a Bíblia vai nos dizer que o rei do Egito, né, que é o faraó, né, a gente vai conhecer ele nos próximos capítulos. O rei do Egito ficou ofendido com 2 dos seus servos. Nós sabemos que naquela época, né, o rei, o faraó, ele tinha os seus homens que, o copeiro, o padeiro, as pessoas que cozinhavam direto para ele, mas que tinha também aqueles que experimentavam a comida antes dele comer. Por quê? Porque os reis, né, os faraós ali, eram pessoas que tinham muitos inimigos. Então, às vezes, poderia ter um envenenamento, poderia ter alguma coisa. Então, ele sempre tinha um copeiro, tinha alguém que provasse a sua comida, que fazia a sua comida de forma ali muito observando se não tinha nenhum envenenamento, se não tinha nada assim. E o que vai acontecer? Que certo dia, né, a Bíblia vai dizer que esse rei ficou ofendido com 2 servos seus muito importantes. Eram 2 servos, né, que eram de sua confiança, que era o copeiro e o padeiro. Aquele que cozinhava para ele, aquele que fazia as comidas e aquele que experimentava antes dele comer, porque se tivesse envenenado, quem é que ia morrer? Isso mesmo, o copeiro. Então, eram 2 pessoas que eram de alta confiança do rei. Eram 2 pessoas que ele confiava extremamente a sua vida, né? Um porque estava cozinhando para ele e o outro que ia comer antes dele para ter certeza que não tinha nenhum problema. Só que certo dia, né, o que aconteceu? Esse rei então ficou sabendo que esses homens talvez tivessem tentado alguma coisa contra ele. A Bíblia não conta o que aconteceu, diz apenas que o rei ficou furioso com esses 2 e sabe o que fez? Mandou prender esses 2 homens. Justamente, foi parar lá no cárcere onde José estava cuidando. Agora tinha mais 2 presos ali. Deus tinha algo para fazer, né? Deus tinha algo para cumprir ali. E agora, José era o responsável por cuidar desses homens que estavam presos ali no cárcere, né? O copeiro e o padeiro.
né? Então o tempo passou, eles ficaram muito tempo presos ali, né? A Bíblia não fala quanto tempo. Certo é que esses homens estavam ali e também começaram a conhecer José, porque José é que cuidava deles ali. Certo dia, esses homens tiveram um sonho, né? Certo dia, a Bíblia vai contar que o copeiro teve um sonho. Ele acordou, né, no outro dia, preocupado, pensativo, e José veio pela manhã e notou que ele estava preocupado. José percebeu que alguma coisa estava errado. Ele não estava como os outros dias, ele estava preocupado com alguma coisa. José, conversando com ele, perguntou o que estava acontecendo, por que ele estava triste, por que ele estava com aquela cara. E ele então contou: olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho e eu não entendi muito bem o sonho. Eu estou preocupado com esse sonho. Eu acho que esse sonho quer dizer alguma coisa. E José então pediu que ele contasse qual era este sonho. E ele então foi contar o seu sonho para o José. Lembrando, esse era o copeiro, ok? Que teve o primeiro sonho. Ele então contou ali que tinha tido um sonho, que tinha três vinhas, né? 3 ramos de vinha, e que essas vinhas estavam maduras e que uma dessas vinhas, né, era exprimida todo esse sumo, todo esse suco, toda essa uva em um cálice, né? E aí José ouviu aí e tal e falou para ele: olha, Deus me deu a revelação, a interpretação, né? Porque José, ele dava a Deus, né, a glória pela interpretação. Ele entendia que a revelação não era dele, mas era de Deus. Então José falou: olha, eu entendi o que Deus quer falar, né? E ele falou: olha, as 3 vinhas, né, aqui, os 3 ramos de uva, quer dizer 3 dias, tá? E esse cálice que é derramado significa que você vai voltar a servir o rei. Ó, então ele diz para ele o quê? Opa, peguei errado. Que em 3 dias, então os 3 ramos é 3 dias, e a parte da taça quer dizer que você vai estar livre. Dentro de 3 dias você vai ser solto dessa cadeia e você vai voltar a servir o rei como você fazia antes. Quando o padeiro ouviu aquilo ali e viu que a interpretação era boa, pensou: também vou contar meu sonho. Ele falou: opa, José, eu também tive um sonho. E eu também não entendi o que esse sonho quer dizer. Deixa eu pegar aqui o meu padeiro. Eu não entendi o que o meu sonho quer dizer. E aí José falou: beleza, então me conta aí o seu sonho. Aí o padeiro contou, falou: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho que eu tive, havia 3 cestos sobre a minha cabeça, né? Tinha 3 cestos de pães na minha cabeça, e o que acontecia? Ele disse que durante esses 3 cestos de pães, e que havia todas as especiarias de coisas gostosas de padaria para o rei, né? Então ali tinha roscas, tinha donuts, tinha pão, enfim, eram umas cestas recheadas de alimentos. Mas ele disse: olha, só que o curioso é que eu estava com essas cestas na minha cabeça e de repente vinham pássaros e comia de sobre a minha cabeça esses pães. Aí José falou assim: olha, Deus também me deu a revelação do seu sonho. Deus também está me mostrando o que vai acontecer. Vou pegar aqui o meu padeiro. Deus está me mostrando o que vai acontecer. Ele falou assim: olha, o que Deus está me revelando é que esses 3 cestos de pães também significam 3 dias, igual o sonho do outro. 3 cestos, 3 dias. E esses pães que os pássaros comem significa que em 3 dias você vai morrer. E que você vai ter aí a sua cabeça, né? Você vai ficar preso, os pássaros vão vir comer aí e tal. Enfim, em 3 dias você vai morrer. José revelou o sonho. Passado então os 3 dias, tudo isso aconteceu. Houve-se uma festa, né? Uma festa ali que acontecia ali. E exatamente o que José havia revelado, o que Deus tinha revelado para José, aconteceu. Nesses 3 dias, né, o faraó, né, no caso ali o rei do Egito, descobriu a verdade. Ele então mandou com que soltasse o copeiro, porque descobriu que o copeiro não tinha nada a ver com a história. O copeiro foi livre, o copeiro voltou a servir o faraó, como foi falado por José, como Deus havia revelado, como Deus havia usado José para falar. E
também o outro sonho também aconteceu exatamente como Deus havia revelado, né? O padeiro, por sua vez, foi condenado, descobriu-se a verdade, foi amarrado ali e ele então foi morto e os pássaros então comeram ali as suas carnes. Enfim, o que Deus falou através de José aconteceu. Foi exatamente como ele havia falado. José então falou para ele, olha, você está saindo, lembra de mim. Fala de mim lá para o rei, né? Fala que eu estou preso aqui inocentemente. Fala que eu estou aqui injustamente, eu não cometi nada. Lembra de mim. Fala de mim para o rei, para que ele me solte também, né? Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que aquele copeiro voltou a trabalhar, mas aquele copeiro esqueceu de José. Não se lembrou de José. Mas sabe, crianças, Deus ele nunca se esquece de nós. Mesmo que as pessoas se esqueçam de nós, o nosso Deus não se esquece. Não importa a situação, Deus está atento. E no tempo certo, Deus vai agir. E aí? O que será que vai acontecer com José? Quanto tempo mais José vai passar ali naquela cárcere? Quanto tempo mais José vai ficar preso ali naquela cadeia? Você vai descobrir isso na nossa próxima aula. Porque a nossa lição de hoje vai ficando por aqui. Você gostou? Gente, são muitas emoções, mas nós vamos continuar aí com a história de José e não perca o próximo episódio, não perca a próxima aula que está incrível. E eu convido vocês a estar comigo para aprender o que vai acontecer agora com José, ok? Então, vem comigo para a nossa próxima lição. Professor, para você finalizar a sua aula, você pode fazer uma brincadeira, né? Pode fazer uma atividade com seus alunos aí para reforçar o ensino. Nós vimos aqui que José, ele foi fiel ao transmitir a revelação dos sonhos para esses homens, né? Tiveram duas revelações. José talvez poderia falar algo que não era o que ele tinha entendido, mas ele foi fiel e falou exatamente o que Deus falou para ele. A brincadeira aqui, você vai falar, é tipo aquela brincadeira do telefone sem fio. Você vai falar para as crianças ficarem em fila, onde o primeiro vai passar uma mensagem, vai passar uma fala. Pode ser você a escolher, se você quiser, uma frase, tá? Você pode pegar uma frase dentro da lição aqui, né? Como uma forma de você frisar algo da lição. Fala para o primeiro aluno e ele vai ter que ir repassando até chegar no final. No final, você pode pedir para o último falar o que foi que ele entendeu, tá? E vai pedir para o primeiro falar qual foi a primeira mensagem que foi falada. E você vai ver o que vai acontecer. Geralmente, no final, não sai nada a ver do que foi falado no início, né? E você então reforça o ensino, falando que nós devemos ser fiel naquilo que nós falamos, né? Explicando que José foi fiel à revelação que teve de Deus e transmitiu a mesma mensagem. Que nós também precisamos ser fiéis para transmitir aquilo que deve ser falado de uma forma verdadeira, de uma forma correta, ok? É importante prestar atenção naquilo que a gente ouve. Pode falar também da importância, você pode usar também a importância de falar só a verdade, por exemplo, né? Porque às vezes as pessoas escutam alguma coisa e saem falando uma mentira, ou aumentando aquela verdade, ou omitindo parte da verdade. Então, ensinar também para as crianças, nós devemos falar a verdade. Ou se você, às vezes, escutou algo de alguém que você não tem certeza que aquele ponto é verdadeiro, não repasse para frente, porque você não sabe se aquilo lá é verdade. Então, você pode pegar todo esse ensino aí também para aplicar nessa atividade. Espero que vocês tenham gostado aí da lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês permaneçam comigo para a continuação dessa história de José, que está ficando incrível. E nós estamos caminhando aí para o desfecho final da história de José. Está sendo incrível, não é mesmo? Então, fica comigo ligado e vem então para a próxima aula.